Na edição de hoje, a conversa da entrevista é sobre justiça do trabalho. E a reportagem da semana cobriu a 9ª Jornada Brasil Inteligente da CNTU. Veja agora a sessão no ponto. Em 30 de junho último foi sancionada a Lei das Estatais. Essa nova legislação, que tem o mérito de estabelecer a ocupação dos cargos de gestão por pessoas habilitadas e qualificadas, tem aspecto de grande gravidade para a engenharia. A Federação Nacional dos Engenheiros, a FNE, vinha defendendo o veto do artigo 42 do projeto aprovado no Congresso Nacional, que autoriza, em definitivo, a realização de licitações de obras públicas sem projeto executivo. Ou seja, projeto detalhado, que diz exatamente como será a obra. Não contar com essa ferramenta é bastante sério, pode gerar prejuízos e colocar em risco a sociedade brasileira. Lamentavelmente, o governo manteve na legislação o uso da contratação integrada como modalidade de licitação das cerca de 250 estatais da União. Isto não favorece a transparência ou combate à corrupção e certamente pode prejudicar a qualidade das obras públicas. É preciso que a sociedade brasileira atente para essa situação e reaja. É necessário e urgente que se trate com zelo e responsabilidade os serviços e obras públicas no país. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, que é uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Nesta edição vamos falar sobre justiça do trabalho e como ela se configura no nosso país, mais especificamente aqui na chamada segunda região, que abrange o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, aqui sediado na capital. Para conversar conosco, estamos recebendo a desembargadora do TRT Segunda Região, Ivani Bramante. É um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu, Fábio. Muita honra estar aqui contigo hoje. Bom estar aqui com você também, desembargadora. Vou falar um pouquinho sobre a justiça do trabalho em geral. Como é que ela se configura, por exemplo, quais são os casos que ela é mais acionada aqui na segunda região? Bom, inicialmente a Justiça do Trabalho é conhecida como a Justiça dos Desempregados, né? Porque só se socorrem da Justiça do Trabalho aqueles que perderam o emprego e, porventura, têm algum direito a reclamar diante da empresa a qual trabalhava, né? É muito difícil um trabalhador ajuizar uma ação enquanto ele está trabalhando. Até porque ele sofre o medo da represália, né, da perseguição e da perda do emprego, que é a primeira providência que eles entendem que será tomada pela empresa é despedi-los se eles entrarem com a ação ainda trabalhando. Então, em regra, todas as ações que são ajuizadas são por trabalhadores que estão desempregados, que perderam o emprego, né? Então, essa é uma característica da Justiça do Trabalho. Por isso que é permitido ir ao judiciário trabalhista sem advogado, porque às vezes o trabalhador não tem dinheiro para pagar advogado. E por isso também que todos às vezes pedem a concessão de benefício de justiça gratuita, porque eles não têm dinheiro para custear, né, ou suportar as custas do processo. Agora, os tipos de ações que você me pergunta, que são ajuizadas, são as mais variadas possíveis, né? Mas as mais comuns são verbas rescisórias. Quando é despedido, tem lá as verbas rescisórias que não são recebidas totalmente ou parcialmente. Ultimamente, nós temos tido um crescimento de pedido de dano moral, né? Para todas as petições iniciais de reclamações trabalhistas, sempre tem lá um fatozinho apontando para um xingamento, um assédio moral, um assédio sexual, ou uma exigência de metas superiores às forças, alguma coisa que dá ensejo a um pedido de dano moral, né? Alguns até dizem que é uma verdadeira fábrica, né, de pedidos de dano moral. Alguns casos são procedentes, outros não, outros eles não ganham tudo aquilo que pedem, né? Isso é muito recorrente na Justiça do Trabalho. Como é que a gente pode definir, desembargadora, o assédio moral, até que as pessoas possam estar
informadas sobre tecnicamente o que se pode caracterizar um assédio moral? Olha, o assédio moral, ele pode ser hierárquico, de cima para baixo, que nós chamamos de vertical, que é o excessivo rigor, né, patronal, no poder disciplinar e no comando da prestação de serviço, que às vezes acaba ofendendo o trabalhador na sua honra, na sua imagem, invadindo a sua privacidade. Humilhação pública. Humilhação pública, invasão de e-mails, invasão de correspondência, existe privação de uso de banheiro, né, que é muito comum o trabalhador não poder usar o banheiro durante o trabalho, só nas horas de intervalo, principalmente na área do telemarketing, né, que é tudo muito rigoroso. Caixas de supermercados também tem hora certa para ir ao banheiro. Então, a falta, né, ou a proibição do uso de banheiro são questões corriqueiras envolvendo a intimidade da pessoa, né, aqueles direitos de personalidade da pessoa, isso são consideradas assédio moral. Nós temos também um assédio moral que é horizontal, no mesmo plano de um trabalhador com relação ao colega de trabalho. Então, além de xingamentos, nós temos os apelidos, né? Então, apelidos, por exemplo, se é um negro, né, coloca um apelido de macaco, um idoso, são assim apelidos jocosos, e às vezes as pessoas elas ficam conhecidas no ambiente de trabalho não pelo nome, por aquele apelido jocoso, né? E isso causa um abatimento moral no indivíduo, que ele fica chateado, ele já não tem mais vontade de trabalhar, o ambiente de trabalho não é saudável. Então, essas questões todas nós tratamos como assédio moral, né? Agora, o assédio sexual está dentro do assédio moral, mas é uma conduta um pouco mais específica de investida sexual mesmo, em relação à chefia e o empregado, ou a chefia e a empregada, né? Que todos já sabem o que significa aí um assédio sexual. É função precípua de todo sindicato estar junto do trabalhador na negociação coletiva. Sim. Junto à justiça. Claro. Eu queria que você nos definisse o que é essa negociação coletiva e qual que é a base constitucional que ela tem. Bem, nós temos, a estrutura sindical brasileira tem previsão constitucional, né? O artigo 8º, os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 8º, artigo 8º, todos os incisos tratam do direito sindical, né? Então, é assegurada a livre associação sindical no Brasil e, além disso, é assegurada a livre filiação sindical. Ninguém pode impedir o trabalhador de filiar, desfiliar, manter filiado. Qualquer conduta que obrigue o trabalhador a filiar ou desfiliar é chamada de conduta antissindical, né? E é indenizável isso também, essa conduta. Além disso, a Constituição Federal assegura aos trabalhadores o direito de melhoria da sua condição social, de angariar mais direitos por negociação coletiva. Então, a Constituição, ela traça regras básicas mínimas. Assegura o salário mínimo, assegura as férias, o 13º, né, o aviso prévio. Mas a Constituição diz lá, olha, nós estamos assegurando o mínimo. É possível buscar mais direitos através dos acordos e convenções coletivas de trabalho. E a missão do sindicato é essa, né, de negociação coletiva e de buscar a melhoria da condição social do trabalhador. Por isso que o direito do trabalho avança e todos os direitos que hoje estão na Constituição, um dia nasceram por convenção e acordo coletivo, né? A estabilidade gestante é uma delas. Hoje nós temos a previsão de estabilidade da gestante dentro da Constituição, mas originariamente ela nasceu de uma negociação coletiva com os sindicatos. E aí os sindicatos foram espalhando para as outras categorias até chegar uma hora que esse direito virou um consenso, transformou-se num direito constitucional, né? Então, há uma obrigação do sindicato de defender a categoria, avançar na melhoria da condição social através da negociação coletiva. Então, toda vez que a empresa provocar um sindicato para negociar, não pode haver recusa. E toda vez que o sindicato dos trabalhadores provocar uma empresa ou um sindicato patronal para negociar, também não pode haver recusa, porque há um dever de negociação, né? Agora, o dever de negociação não significa
de firmar acordo de convenção, mas sentar e ouvir proposta, formular contraproposta, dizer que aceita ou não aceita e o porquê, né, dar lá as razões e fundamentadamente, comprovadamente o porquê que não aceita, né, essas negociações coletivas. Então, o judiciário tem se empenhado muito em auxiliar as partes na negociação coletiva, aqui em São Paulo. O judiciário é acionado quando a negociação entre patrão e trabalhador não teve um bom termo, ou seja, não houve concordância. Aí que o judiciário entra? Exatamente. Por exemplo, todas as categorias de trabalhadores têm uma data que eles pedem reajuste salarial, que nós chamamos de database. Então, vamos supor que uma categoria de metalúrgicos tem lá uma database em abril, né? Eles começam a negociar já em outubro, novembro, dezembro, que é para quando chegar em abril já está mais ou menos fechada a negociação. Mas pode acontecer de não sair um acordo, né? A empresa não cede naquele reajuste, o sindicato quer 10%, a empresa quer dar 2%, e eles ficam no impasse. Quando acontece isso e não chegam num bom termo, o sindicato, ou mesmo o sindicato patronal ou dos trabalhadores, ou então a empresa, podem ajuizar uma ação no judiciário trabalhista chamado dissídio coletivo. E aí o tribunal vai analisar essas reivindicações e o reajuste salarial e vai conceder ou não à luz lá do contexto social, econômico e político, e aí dentro do contexto da categoria, da database, da região geoeconômica e tudo mais. Decidir arbitrariedade em relação a greves, por exemplo, se está prejudicando demais a economia, a população, ou seja, o judiciário vai ser aí alguém que vai com neutralidade intervir no caso. Isso. Esses dissídios coletivos de database, que nós chamamos de dissídio coletivo econômico, eles podem ou não estar acompanhados de greve. Às vezes eles vêm sem acompanhamento de greve. E às vezes os trabalhadores fazem greve para forçar, né, o acordo e mesmo assim não surtem efeitos desejados, eles acabam vindo para o judiciário. Aí, neste caso, o judiciário aprecia a greve em si, os motivos da greve, se procedente ou não, aí entra no mérito das reivindicações e analisa cláusula a cláusula, né, da reivindicação. Perfeito. Estamos aqui conversando com a desembargadora Ivani Bramante, do TRT Segunda Região. No próximo bloco, eu quero avançar na questão conciliatória. Se existe algum instrumento neste tribunal para que os ânimos sejam aí, né, esfriados antes do processo avançar, porque a gente vive no direito uma cultura do litígio, né, um querendo brigar com o outro, mas às vezes uma boa conversa bem intermediada talvez seja a solução. Mas a gente vai tratar disso no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. Nós estamos passando por um processo muito rico. Então não é o momento de ficar paralisado. Não é o momento de ficar esperando um dia a crise acabar. Nós temos que partir para duas ações. Uma reflexão forte internamente da Engenharia Unida e partir também para ações propositivas. Há uma discussão política forte, mas há também situações em que você pode agregar forças para mudar. A Engenharia Unida é um projeto que nasce na busca de unir todas as entidades de classe para juntos discutirmos o projeto para que possa desenvolver os estados brasileiros, visando sempre o bem-estar da sociedade. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Tema de hoje, Justiça do Trabalho, recebendo a desembargadora Ivani Bramante do Tribunal
Regional do Trabalho, segunda região. Até antes mesmo de avançar, desembargadora, essa segunda região compreende só a capital ou não? Existe aí mais cidades? Não, nós chamamos de a Grande São Paulo. Então, abarca a capital, né, São Paulo, e a Grande São Paulo. E a Baixada Santista. Itanhaém, Peruíbe e Registro já pertence à 15ª região. Mas a Grande São Paulo e a Baixada Santista, até Praia Grande, pertence aqui ao Tribunal de São Paulo. Essa informação é importante, até porque o nosso programa é distribuído para mais de 40 cidades do interior, inclusive a querida Peruíbe, por meio da TV Vale das Artes. Então, todas as informações aqui valem para vocês, mas o tribunal de vocês é outro. É a 15ª região. Exatamente. Desembargadora, em relação a algum processo conciliatório, existe no TRT? Bom, no nosso tribunal nós temos um núcleo de conciliação, né? Inicialmente foi formado o núcleo de conciliação para os conflitos individuais, as ações trabalhistas. Então nós fazemos semana de conciliação todo ano, né? E sempre teve essas semanas de conciliação na área do direito individual, das ações trabalhistas individuais. Mas foi ampliado o núcleo de conciliação para abarcar também os conflitos coletivos. Então, como se dá na prática, né? Se nós temos aí uma coletividade de trabalhadores que está em conflito por conta de reajuste ou porque a empresa não está pagando salário, está em mora salarial, não está cumprindo com os deveres contratuais, pode acontecer do sindicato entrar com uma ação e a primeira providência que é feita no tribunal é chamar para uma conciliação, nesse núcleo de conciliação. E esse núcleo de conciliação tem dado ótimos resultados, porque tem feito muitos acordos, muitos acordos. E agora nós estamos vivenciando um período muito delicado no núcleo de conciliação, porque todos os sindicatos têm procurado o tribunal por conta das despedidas em massa. Existem muitas empresas fechando as portas, desativando setores, mudando-se para outros lugares, né, diminuindo o seu contingente de trabalhadores. E nós estamos, assim, todos os dissídios que têm entrado tratam da despedida em massa, que a empresa quer fazer um grande acordo de verbas rescisórias, parcelar verbas rescisórias, porque ela está fechando as portas. Então, esse período de crise está demandando outros tipos de ações. Primeiro, nós estamos assim, num desemprego maciço, muitas ações trabalhistas sendo ajuizadas, aumentou muito o número de ações que estão sendo ajuizadas aqui em São Paulo. Nós estamos no sufoco, mas trabalhando no sufoco, porque muitas ações entram, acho que mais de 1000 ações por dia, só aqui no Fórum da Barra Funda. E, além disso, esses dissídios coletivos que os sindicatos trazem, olha, a empresa fechou, 300 trabalhadores na rua, a empresa fechou, é mais 200, fechou, mais 40. Então, todos os dias entra algum dissídio coletivo de despedida em massa. E qual é o final ali do acordo? É parcelamento de verba rescisória, né? Que é uma coisa triste para o trabalhador, que às vezes ele aceita o parcelamento para poder levantar o fundo de garantia e para poder levantar o seguro-desemprego. E com esta crise tão cedo, né, não há assim uma perspectiva de que ele vá ser absorvido para o mercado de trabalho. Porque quando a despedida é pouca, a rotatividade é pouca, logo os trabalhadores são absorvidos novamente, né, no mercado de trabalho. Mas quando o impacto é despedida em massa e é recorrente, haverá aí um bom tempo para todos esses trabalhadores que estão sendo despedidos serem novamente recolocados, né? E aí é necessário, às vezes, até uma indenização adicional para cobrir parte desse impacto, né, que causa na sociedade. Porque quando aparece no tribunal, 40 trabalhadores despedidos, nós não olhamos 40 trabalhadores despedidos, nós olhamos 40 famílias, não é isso? E, às vezes, cada família ajuda as outras famílias, né? Muitas pessoas ajudam ainda a mãe, ajudam o irmão. Então, o impacto social é muito grande. E nós estamos preocupados com essa questão da despedida em massa e o modo como vem sendo feita, né? Só uma dúvida. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem esse período conciliatório, mas ele é pré-processual, ou seja, não se inicia um processo. O TRT, segunda região, é assim também ou não? Esse período conciliatório já é um processo?
Olha, fala-se muito em núcleo de conciliação pré-processual. Este é um ideal que a Justiça persegue, até o próprio CNJ persegue essa conciliação pré-processual. As partes poderiam ir para o judiciário antes mesmo de entrar com qualquer ação, né? E tentar a negociação ou a conciliação. No judiciário civil, isso já acontece. Nós temos uma fase pré-processual de conciliação, principalmente na área da família, né? Já existe isso. Na Justiça do Trabalho não há essa fase pré-processual, pelo menos não aqui em São Paulo, né? No TST, especificamente o ministro Ives Gandra, ele criou lá um núcleo pré-processual, ele conversa com as partes antes que as partes entrem com o processo. E às vezes só nessa conversa preliminar já surge uma ideia de acordo e as próprias partes fazem um acordo, né, principalmente na área coletiva, né, no direito coletivo, e nem chegam a ajuizar a ação. Aqui em São Paulo nós não adotamos ainda a fase pré-processual, né? Pode até ser que no futuro venhamos a adotar, mas hoje nós temos um núcleo de conciliação, mas é necessária a provocação mediante o ajuizamento de uma ação. Ajuiza-se a ação e já na preliminar ali da petição dizendo, olha, eu quero que o meu caso seja posto no núcleo de conciliação. E aí vai para o núcleo de conciliação e nós fazemos lá as reuniões necessárias. Às vezes não basta uma única reunião, né? Nós já tivemos casos de mais de 7, 8 reuniões, porque às vezes o conflito é muito grande, são vários os pontos a serem tratados, né? Às vezes eles querem tratar de PLR, fixar as metas e resultados, depois querem tratar de plano de cargos e salários, aí é necessário fazer um estudo, traçar os planos de cargo e salário, e aí eles vão negociando e o tribunal vai monitorando, né? E essa demanda requer mais de uma reunião, né? Às vezes 1, 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Então, e às vezes em uma única reunião, dependendo da extensão do conflito e da matéria, uma reunião é suficiente. Então, tudo vai depender ali do caso concreto. E às vezes tem as questões da greve, né? As greves também. Muitas vezes nós fazemos 2, 3 reuniões para poder acertar os ponteiros e verificar se eles voltam a trabalhar sem greve, esperam o tribunal julgar o dissídio sem, né, ficar em greve, porque a greve ela impacta não só o empregador na atividade privada, mas quando se trata de greve nas atividades essenciais da comunidade, tais como transporte coletivo, na área da saúde, né, são atividades que não podem paralisar totalmente, porque o impacto não é só contra o empregador, o impacto já atinge a sociedade como um todo. E aí requer uma conversa um pouco mais demorada, né? Desembargadora Ivane Bramante, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Esta edição do Jornal do Engenheiro na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação, desenvolvimento e, claro, ao mundo do trabalho. Um forte abraço, até breve. No dia 1º de julho, ocorreu em São Paulo a 9ª Jornada Brasil Inteligente, promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU. O evento teve como foco principal o projeto Brasil 2022, o país que queremos. Nós defendemos a ideia de fazer uma constituinte do saber. E a Constituinte do Saber, simbolicamente em 222 cidades, é exatamente a ideia de criar as prioridades, quais são os verdadeiros problemas daquela região no nosso país e enfrentá-los. É possível e é necessário um projeto para a gente dar um salto no nosso desenvolvimento e trabalhar para dar uma enorme alavancada em nosso país. No evento foi apresentada a logomarca do projeto Brasil 2022, idealizada pelo arquiteto e designer Rui Otaki. O símbolo procura uma síntese do Brasil de hoje e quais são as possíveis perspectivas para 2022. É um grande desafio. 2 mesas redondas fizeram parte do encontro. Uma delas debateu a soberania e cultura rumo ao bicentenário da independência brasileira. A soberania é, em princípio, a capacidade de se autotransformar e se autogovernar. Quer dizer, nós temos avançado nesse caminho, mas ainda falta muito.
E cultura é o conjunto de saberes de uma nação, né? É importante que nós saibamos dar apoio a uma cultura própria, nacional, que reflita realmente os valores, mas também as aspirações do nosso povo. Esse evento é importantíssimo para realmente pensar que Brasil nós queremos. Então, quando eu recebi esse convite muito simpático da CNTU, com esse tema, o que nós queremos, eu achei que era adequado, seria útil falar sobre o Darcy, que foi um batalhador, que passou a vida inteira lutando por um Brasil melhor. A impressão que dá é que o nosso país vive um verdadeiro e eterno rascunho, não é? Então, pensou-se passar o país a limpo em 1988, na Constituinte, e vamos tentar passar o Brasil a limpo de novo em 2022. E a data é propícia, né? São 200 anos da independência de Portugal, né? Porque a independência total ainda não aconteceu. Outra temática debatida foi economia e política rumo ao Brasil 2022. A dívida pública, que é um tema fundamental para o país, porque envolve cifras enormes, gigantes, compromete quase metade do orçamento público. E esse evento da CNTU, que pretende discutir o futuro, precisa realmente, necessariamente, passar pela questão da dívida. A grande preocupação de se enfrentar de uma maneira unida os desafios e problemas hoje colocados para os trabalhadores, os profissionais, os intelectuais, etc. O Brasil está se endividando para pagar juros que vai principalmente para os bancos. Se você se endividar para construir escolas, infraestrutura, ferrovias, portos, investir em ciência e tecnologia, não tem problema nenhum. Na ocasião, também tomaram posse novos conselheiros consultivos da CNTU, que ajudam a pensar a entidade. A meta é unir 1.000 pessoas. E hoje vários conselheiros novos tomam posse, eu sou um deles e quero, junto com todos os profissionais já envolvidos nesse projeto, ser mais um que venha contribuir, que o país nesse momento necessita que pessoas que estejam com vontade de trabalhar, que tenham vontade de infraestruturar o país, porque só assim nós conseguiremos um futuro melhor, conseguiremos sair dessa crise. E eu acho muito importante estar participando desse evento, da jornada Brasil Inteligente, para rumo ao Brasil 2022, para que possamos consolidar a categoria e transformar o país, ter um país mais promissor, mais estável e digno. Esse ramo da engenharia mesmo, de pensar futuramente, de pensar daqui a uma década. E a tecnologia avança cada vez mais rápido, né? Então somos obrigados a pensar cada vez mais para frente mesmo. E eu quero contribuir com o meu conhecimento para agregar valor para o nosso país. Para saber mais a respeito da 9ª Jornada Brasil Inteligente, acesse o portal da CNTU.